Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o juiz da 6ª Vara de Família, o doutor Alberto Raimundo dos Santos. Vamos aproveitar essa oportunidade para batermos um papo sobre essa vara, sobre as outras coisas que possam acontecer dentro também dessa justiça familiar. Dentro de instantes. Meu doutor Alberto, a alegria é muito grande tê-lo aqui, porque é uma oportunidade à parte daqueles nossos encontros, através de eventos de famílias, inclusive na residência de uma amiga nossa comum, da doutora Silvia Cirqueira. Mas nesta oportunidade, nós queríamos aproveitá-la para conversarmos um pouco nessa vara de família. O senhor também é o coordenador do Fórum de Família da Capital e presidente regional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Então, eu queria aproveitar esse momento para lhe perguntar, de uma forma sucinta, o que representa esse IBDFAM. Doutor Luiz, primeiro a dizer da satisfação minha também de estar novamente com o senhor e dizer que também, como magistrado, é muito bom ter a liberdade de estar perante as câmaras conversando sobre assuntos das varas de família, porque família hoje é um dos assuntos mais comentados na sociedade de uma forma geral, porque a família precisa ser comentada para ser de novo organizada. Nós estamos numa fase de desconstrução para a construção de uma nova sociedade. E esse IBDFAM que o senhor falou é responsável por todo esse projeto dessas novas famílias. O IBDFAM foi responsável por diversos projetos legislativos que visam a reorganizar a família a partir da felicidade das pessoas, com o projeto da alienação parental, com o projeto do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com o projeto os projetos das mulheres, da violência contra as mulheres. O IBDFAM sempre funciona como pessoa ligada a esses poderes para orientar e ajudar na formação doutrinária de todos esses projetos. Muitos desses projetos partiram diretamente do laboratório do IBDFAM. São juristas que se reuniram no Brasil, resolveram formar esse instituto sem nenhuma finalidade lucrativa, apenas para pensar o novo direito de família. Eu digo novo porque nós estamos começando, de fato, uma reorganização social a partir da família. Agora, me diga uma coisa, essa regionalização, ela, digamos assim, congrega estados ou municípios só? Não, em cada estado nós temos uma representação. Sim. E aqui na Bahia, eu sou o representante hoje, até acho que novembro, que nós vamos fazer uma nova eleição, porque eu já tenho 2 gestões, né? Agora nós devemos eleger um novo presidente para tocar o Instituto aqui. Foi muito bom porque deu também uma nova visibilidade, não só ao IBDFAM, mas também conquistas no direito de família na Bahia, através desse incentivo que eu tive por fazer parte dessa pleiade de pessoas interessadas em estudar direito de família. Nós conseguimos, na gestão passada do presidente do tribunal, colocar um novo fórum especializado somente em família, né, no Fórum Rui Barbosa, onde colocamos no primeiro
primeiro lugar no Brasil, o nome de Fórum das Famílias, já generalizando todo um conceito de família que existia no Brasil. É o único fórum no Brasil que tem esse nome elástico, das famílias. Aí entendi. Agora, esse fórum, como o senhor falou, pergunto eu, quer dizer, falou que está localizado lá no Fórum da Rui Pólvora. Barbosa, eu pergunto, então ele funciona, digamos, estanque, é apenas a sede lá para que os problemas sejam resolvidos? É assim? Exatamente, o tribunal especializou aquele prédio somente em direito de família. Nós temos um núcleo de conciliação prévia no térreo, que funciona trabalhando inicialmente as pessoas que entram com questões judiciais ligadas à família. Esses processos são mandados em primeiro plano para esse núcleo, onde as pessoas são chamadas para tentar uma conciliação. A partir daí, eles retornam às unidades para que tenham sequência processual. Depois, todas as 14 varas são instaladas lá, nós temos representação da Defensoria Pública, do Ministério Público, tudo locado em um único espaço. E agora estamos prestes a inaugurar também um salão de casamentos lá também nesse prédio. Que já havia, não é? Não, o salão de casamentos existia com utilização indireta do prédio, do Salão Nobre do Tribunal de Justiça. Sim. Então, numa forma de preservar também aquele espaço histórico, que é o Salão Nobre do Tribunal, o Tribunal construiu no prédio das famílias um salão, que é um auditório que vai se chamar Auditório Arques Tourinho, e vai ser dedicado apenas à realização de casamentos. Entendi. E não o aproveitamento de um espaço do auditório outro. para, digamos assim, tal Não. motivo, né? Não. Agora, eu ia exatamente lhe perguntar isso que o senhor já adiantou, desse órgão que funciona para que seja entrevistado, digamos assim, uma prevenção, para que haja possibilidade de reconciliação. Isso, digamos, é uma norma que, existindo a entrada de algum processo de separação, ou o que for, o litígio, primeiro passa por esse órgão? Exatamente. Sendo a ação passível de conciliação, como no caso das ações de alimento, as ações de divórcio, as ações de reconhecimento e dissolução de união estável entre vivos, as investigações de paternidade são remetidas por resolução do tribunal, primeiro a esse núcleo, onde se tenta a conciliação entre as partes, e a partir dessa conciliação, se positivo ou negativo, ele retorna à unidade ou para seguir ou para o arquivamento, se for conciliado. Me diga uma coisa, quer dizer, de qualquer maneira, este órgão é uma espécie de que haja uma qualificação daquele problema, para que vá adiante, como o senhor citou aí, de várias formas, né? Primeiro, esse órgão avalia qual é a faceta que está se discutindo para que isso seja mandado para adiante, já, digamos assim, escoimado todas as outras coisas que possam, digamos, estar incluídas nesse processo. Já vai qualificada? Nós temos lá no núcleo, doutor, 8 salas de conciliação, que são presididas por conciliadores leigos, né? São uma forma de juiz leigo que trabalha diretamente com as partes. Eles têm treinamento, recebem essas partes previamente, elas são intimadas somente, não são citadas. Então, para a gente não fomentar de logo o início do judicioso entre eles, do contencioso, eles são convidados, intimados apenas a comparecerem a essa audiência prévia, e nessa audiência prévia se tenta conciliar os interesses, né? Em especial nessa área de família, que nós temos o maior interesse de que o conflito se resolva ali na fase conciliatória, porque não demanda muita questão entre as partes, a animosidade reduz. Isso quem lucra são os filhos envolvidos nisso, geralmente. E, ligado à investigação de paternidade, especialmente, o tribunal agora tem um projeto novo que chama Pai Presente. Eu também, por sinal, sou coordenador desse projeto. E nesse projeto nós também convidamos o pai que não registrou o filho ou a mãe, num primeiro momento, para que ele se disponha ou não a se submeter ao exame de
DNA para ver se nós já conciliamos ali e resolvemos a questão da paternidade, porque nós detectamos através do Conselho Nacional de Justiça, somente no estado da Bahia, foram, aqui na Grande Salvador, 45 mil crianças em 2010 que não tinham paternidade definida. Então o CNJ mandou para cá para que o tribunal criasse uma forma de tentar minimizar esse problema, e nós criamos esse projeto e que vem agora, foi perenizado através de uma ação do tribunal. Então, direto agora nós temos essa assistência. As pessoas que não têm a paternidade definida de seu filho, a mulher que não tem a do filho, ou o próprio adulto, pode procurar o projeto e, dando o endereço do pai, nós mandamos apenas uma carta ou entramos em contato através de telefone e essa pessoa comparece a essa audiência que nós designamos e tentamos aí resolver a situação da paternidade ou a maternidade. Isso é que eu queria exatamente lhe perguntar, digamos assim, do sucesso desse órgão para que pudesse reconciliar pelo menos essa paternidade. Tem dado sucesso? Tem muito sucesso. A dificuldade nossa reside somente na dificuldade de encontrar as pessoas nos endereços. Porque uma coisa que as pessoas de baixa renda têm é a dificuldade de se manterem em um mesmo endereço durante muito tempo. Então, às vezes, o senhor conhece uma pessoa hoje que está morando num determinado endereço no Calabetão, né? Em Águas Claras, e aí, de repente, por questões de condições ou necessidade de mudar, essa pessoa já muda de lugar e o senhor, com 2 ou 3 meses ou 6 meses, já perde o contato. Então, nós lá também temos, além das dificuldades também estruturais, porque a quantidade de oficiais de justiça são poucos, né, para nós mantermos esse contato com essas pessoas, e aí fica mais difícil. É a única dificuldade que nós temos. Mas quando as pessoas são localizadas e vão, na grande maioria, 80% ou mais são conciliados. Isso é que eu queria lhe perguntar sobre esse problema da rejeição. Quer dizer, quando fosse feito o contato, se essa pessoa estaria disponível para, digamos assim, aceitar a paternidade. Não, depois, geralmente hoje, todos aceitam pelo menos submeter-se ao exame. Até porque também a legislação hoje impõe de que se você se negar a fazer o exame, presume que você esteja aceitando a paternidade, não é? Entendi. Porque o Código Civil, nos artigos 231 e 232, ele estabelece a presunção da verdade na hipótese negativa de oferecimento do material genético para a realização do exame. Então, nós também usamos muito essa pressão para que o elemento tope fazer pelo menos o exame. Feito o exame, se ele não aceitar na hora reconhecer a paternidade diante do exame, nós entregamos o exame às partes e aí a mulher é encaminhada à Defensoria Pública, que vai entrar com a ação de investigação de paternidade e, fatalmente, com aquele exame, ela terá reconhecida a paternidade. Agora, o senhor está me lembrando um fato com uma personagem famosa, que essa coisa aconteceu, digamos assim, na segunda hipótese, porque ele não aceitou fazer. Então, que a presunção, nesse caso, é confirmada? Ah, é sim, porque além da presunção, as pessoas podem também ainda robustecer a prova com a ouvida de uma ou duas testemunhas que tenham presenciado a relação apenas, não é? Porque a verdadeira paternidade, eu entendo que hoje é aferida através do exame de DNA, que nos dá uma certeza técnica de 99,9%. Então é quase que incontestável essa aferição feita pela ciência, não é? Então as pessoas geralmente se rendem. Quando veem que fez o exame de DNA, não tem para onde correr. Você vai contestar o exame de DNA com prova testemunhal? Muito difícil o magistrado aceitar isso. Se ele não quiser, automaticamente... Se ele não quiser ceder o material genético para a pesquisa, aí automaticamente a justiça entende que ele está se negando porque tem temor de mostrar a verdade. Porque se citou bem dentro da nova tecnologia, é exatamente o DNA com essa possibilidade de quase 100%. Exato. Que é aquela história de grupo sanguíneo que tinha no passado. Era duvidoso. Falho, era não poderia dar essa certeza para impor a condição que a pessoa teria que ser reconhecida de bem ou por mal. Essa aqui é a verdade. Mas mesmo assim o Poder Judiciário já vinha
trabalhando com o grupo sanguíneo como uma das provas. E aí robustecer essas provas com testemunha, com escritos deixados, com alguma outra matéria de prova que conseguisse agregar ao exame sanguíneo e fazia esse reconhecimento. Agora me diga uma coisa, quando essa paternidade é reconhecida, o que é que desse sucesso, dessa paternidade, do reconhecimento, e isso acoplou-se a alguma coisa, digamos assim, aquela parte que poderia se dizer de pai e filho, de entendimento? Qual seria o percentual de coisas desse? Geralmente as pessoas buscam a paternidade, na grande maioria, para buscar um auxílio material para a sobrevivência. Não é? O pessoal de baixa renda geralmente busca a paternidade como a busca de um colaborador para criar os filhos. E nessa audiência também nós já fazemos esse contato, já tentamos conseguir que além da paternidade a pessoa já aceite fazer uma pensão, estabelecer uma pensão de alimentos dentro das condições dele, das necessidades da criança, para que a gente consiga fazer o acordo ali, já sai dali com tudo isso determinado. Entendi. E além disso também, estabelecer a convivência saudável entre os pais, que é mais importante. O senhor vê que hoje, com o mundo todos clamando por essa afetividade que todos hoje pregam e chamam as pessoas para conviverem, é mais importante que os pais comecem primeiro com essa reação de afetividade, porque é necessário para a formação das pessoas. Primeiro é a saudável relação com seus parentes mais próximos, em especial com os pais, porque eu dizia nesse instante, realizando os casamentos lá, que nós como família somos responsáveis pela formação do cidadão de uma forma geral. Então, vi com as pessoas hoje reclamando que o Estado não faz isso, o Estado não faz aquilo, que a sociedade está muito violenta, mas eu acho que tudo isso parte de uma boa relação próxima de parentalidade, entre principalmente os pais, que são a primeira escola que as pessoas têm, é a sua família, o seu pai, a sua mãe, né? Então, a depender da criação, da formação que os pais deem aos filhos, a sociedade vai ficar muito mais tranquila e muito mais em paz. E o mundo todo vai ter essa paz que nós clamamos, partindo dessa necessidade que nós temos de começar a funcionar verdadeiramente com a escola doméstica. Eu queria exatamente lhe perguntar isso. Quando essa paternidade ela é identificada, para que houvesse essa pretensa união, eu perguntaria, existe, digamos, parece que vocês têm um sistema de cartilha que funciona e deve ter também uma equipe multidisciplinar para poder trazer algum amparo necessário para poder formar essa união? Temos, ainda de forma acanhada, eu digo ao senhor, porque os magistrados precisam muito dessa equipe multidisciplinar em socorro a essas necessidades que nós temos, porque o senhor imagine que um magistrado tem que ser um psicólogo, né? Um psiquiatra, um assistente social, né? Um terapeuta, reunido tudo em uma única pessoa, até hoje, que era para resolver esses problemas. Hoje o tribunal tem um projeto também que chama Núcleo que é o SAOF, que é o Serviço de Apoio e Orientação Familiar, mas que funciona ainda com poucos profissionais e estão assoberbados. Os estudos lá têm demorado, nós mandamos para eles fazerem um estudo sociofamiliar daquela família toda, para saber como eles estão vivendo, como nós podemos recomendar a convivência deles, mas tem sido muito demorado esse estudo social, porque a estrutura lá ainda é pequena. Então, nós temos nos socorrido também de psicólogos particulares, quando a pessoa pode custear, o juiz tem a faculdade de designar um perito psicólogo para acompanhar aquela família durante um tempo e devolve com um laudo, que seria muito mais fácil. Mas nós estamos tentando também com as faculdades de psicologia, de serviço social, que disponibilizem os profissionais novos, os estudantes, para fazerem de lá um laboratório. É verdade. Não é? Fazerem de lá um laboratório para os jovens estudantes. Eles vão aprender e nós vamos utilizar também do conhecimento deles. Agora, me diga uma coisa, meu doutor, por curiosidade.
quando vai reconhecer essa paternidade, se esta pessoa já constituiu uma nova família e quando esse processo é reconhecido, há, digamos assim, um descontentamento, um desajuste, ou não pode acoplar uma coisa com a outra. Quer dizer, o fruto que deu a paternidade com a outra família tem alguma experiência nesse Geralmente contexto? tem. Todos os dias nós nos debatemos com situações dessa natureza. Ainda ontem, a audiência também, eu vivi uma situação dessa até com uma pessoa que já faleceu. O homem morreu e deixou uma outra família constituída há 2 anos e pouco antes dele falecer, e os filhos já adultos estavam contestando essa não só a união estável, né? Mas também se distanciavam de um filho que houve dessa relação. Aí eu tive todo esse trabalho de psicólogo de chamar a eles e a mãe dos filhos, que era Atuais, né? da antiga, Ah, que da já antiga. que já tinha se divorciado dele há algum tempo, para que ela conciliasse com os filhos essa convivência entre as famílias, porque o homem morreu, mas deixou uma situação que hoje é real para todos eles. E tinham, inclusive, patrimônio a dividir, e eu dizia a eles que era muito melhor que eles se conciliassem e resolvessem o lado patrimonial, e que com isso também iam possibilitar que os irmãos de uma outra família, né, reconhecessem a existência daquele outro irmão deles, né, para que eles convivessem harmonicamente, né? Isso, geralmente, nós temos esse problema. Mas eu acho que hoje a sociedade já está aceitando isso com mais tranquilidade. Porque, como eu disse ao senhor no começo, a sociedade hoje clama por exercitar essa afetividade. Hoje um homem diz tranquilamente ao outro que gosta dele, que ama, um amigo diz ao outro, se tratam com beijos, não é uma verdade? Coisa que há pouco tempo atrás não existia. Hoje um amigo tem facilidade em chegar, encontrar-se com um amigo, abraçam, trocam beijos na face, não é? Como uma demonstração de carinho apenas, independente da sexualidade de cada um, não é? Agora eu queria lhe perguntar uma coisa, nesse contexto, mas diferente do interesse, digamos assim, financeiro. Existem casos de pessoas que querem a paternidade não para obter lucros dela, mas de conhecer um irmão que gostaria de manter essa companhia e tal. Existem esses casos. Muitos, e é muito interessante quando isso acontece. Ainda no começo do projeto, há 1 ano e pouco atrás, até a própria uma grande emissora de televisão fez uma reportagem que nós trabalhamos durante 4 domingos com uma reportagem sobre isso, onde se mostravam pessoas que estavam já adultos e o pai reconheceu a paternidade, e os irmãos, às vezes, quando o pai está morto, os irmãos fazem questão de doar o material genético para ver essa paternidade, se está ou não reconhecida, e muitas das vezes também de crianças ainda pequenas, onde, independente do material, da pensão alimentícia, a mãe às vezes busca um parceiro para ajudá-la na formação da pessoa, né? Às vezes, muitas mesmo. Ontem mesmo tive uma senhora lá que é uma profissional de sucesso e ela buscava entrou com uma ação contra os avós. Inadvertidamente, já era a 2ª audiência, eu não tinha estado na anterior, aí eu avisei a eles que nós só podemos entrar com a ação contra os avós depois de exaurir todo o processo, todas as possibilidades do pai colaborar. Entendi. Então eu tinha que acabar o processo ali, porque eles teriam que começar um outro contra o pai primeiro, para depois irem contra os avós. Aí, mas mesmo assim, aproveitando a oportunidade de tê-los ali, eu fomentei a conciliação entre eles, e a mãe da criança dizia que ela tinha condições de criar o filho dela, mas o que ela buscava ali era justamente essa aproximação familiar com os avós para as filhas, são 2 filhas, com que o pai, que ela dizia, inclusive, que o pai foi um pai maravilhoso, um marido muito bom enquanto vivo, que ela estava admirada da reação dele de afastamento agora. E aí eu falei com os pais para que eles buscassem
através do filho deles, saber o que é que estava acontecendo, para se aproximarem dos netos também. Agora, o senhor falou um negócio aí, e eu queria insistir para que desse uma percepção melhor aos nossos telespectadores. Digamos, se a pessoa, se o pretenso pai já faleceu, os avós são responsáveis para qualquer outra ação que venha a gerar uma pensão alimentícia? Sim, porque a pensão alimentícia hoje é dirigida não somente aos pais, né? A pensão alimentícia é dirigida aos parentes. Enquanto parentes, você tem obrigação para com as pessoas. E os avós são os primeiros e mais próximos parentes que as pessoas têm. Mas avós, tanto do lado materno quanto paterno. Então, o que as pessoas às vezes não entendem e que as mulheres buscam de logo é o auxílio dos avós paternos, que atribuem a responsabilidade da manutenção da pessoa material sempre ao pai. Mas isso é uma ideia antiga, né? Porque hoje as mulheres, muitas das vezes, têm mais condições do que o homem de manter financeiramente a família, né? Mas eles podem responder, não somente no caso de morte do pai, mas também na hipótese do pai estar sem condições, desempregado. Se for comprovado toda essa condição fraca do pai, podem ser chamados avós proporcionalmente para o paterno e para o materno colaborarem na criação e subsistência dessa criança. E tem aparecido muito disso. Muito, muito, muito. E aí me constrange às vezes, porque eu entendo, hoje também eu sou avô, e entendo de que os pais são responsáveis primeiro, mas muitos hoje deixam sempre à mercê, e os avós têm assumido esse lado de mantença material, né? Muitos na classe baixa mesmo, às vezes até com o fruto e os rendimentos de uma aposentadoria pequena. Os avós hoje é quem congregam em volta de si todos os netos e os descendentes dos filhos que ele já criou e hoje é obrigado também a suportar também esse encargo de ajudar na criação dos netos. Agora, me diga uma coisa, também por curiosidade. Quando, digamos assim, acontece o reconhecimento dentro, digamos assim, de um ambiente de consenso, do ponto de vista de sensibilidade, deve ser uma coisa bonita, eu acho que deve ser uma satisfação grande para, inclusive, todos os que trabalham nessa oportunidade, verem aquela aproximação. Eu tenho a impressão que é muito sentimental. É, muito saudável. E às vezes o senhor não sabe, não só positivamente, como também acontece negativamente. Às vezes eu chego em casa e digo à minha mulher que eu estou sugado de energia. Porque esse lado sentimental na profissão da gente é muito forte. Porque você convive diariamente com afetividade, com sentimento. E quando vai ao judiciário, geralmente vai o lixo da afetividade. Porque quando as pessoas estão bem afetivamente, eles não procuram o Poder Judiciário. Só procuram quando estão desgastados, quando a relação está acabada, e procuram a gente para conseguir juntar os caquinhos. Eu estava me lembrando aqui que realmente os senhores trabalham com os dois lados, não é verdade? Que tem que ter para compensar. Porque também tem o outro lado de agressão, não é verdade? E dessa insatisfação, rejeição. E também tem o outro lado do sentimentalismo para poder compensar esse trabalho. Mas tem. Eu acho que hoje, em razão desse trabalho todo que tem tido os segmentos religiosos, as televisões, tem feito esse trabalho de divulgação de toda essa necessidade que o povo tem de se relacionar bem um com o outro, como próximo, né? De atender as necessidades um dos outros. Isso tem ajudado bastante no trabalho da gente e tem diminuído muito a quantidade de casos negativos. Às vezes, quando a gente começa a trabalhar, a pessoa já cede e a gente já resolve. Eu queria lhe perguntar o seguinte, nesse contexto mesmo. Quando as pessoas vão lá à vara de família, que nesse relacionamento houve, digamos, alguma agressão, é muito difícil essa reconciliação, né? Depende muito, porque
Eu costumo dizer que tem pessoas que se acostumam até com agressão, né? É verdade. E tem situações que, quando chegam lá, já estão de fato desgastadas e não tem jeito de reconciliar. Mas em outras situações, quando nós chamamos ou mandamos ao núcleo, as psicólogas, as terapeutas conseguem modificar essa situação, geralmente raramente, mas se consegue fazer uma reaproximação do casal. No interior era muito mais fácil, porque eu acho que as pessoas têm mais, não sei se há necessidade de estarem juntas. Na capital, em razão dessa liberdade hoje que a mulher tem, né? Essa autoconfiança que ela adquiriu com o tempo, com essa revolução industrial, então ela não se vê necessitada de conviver com uma pessoa que a maltrata, né? Então ela hoje tem a liberdade de dizer que quer estar com uma pessoa que te faça feliz em plenitude, sem precisar estar sendo destratada, maltratada, muitas das vezes até espancada, não é? Mas eu acho que hoje se resolve muito em razão disso, dessa liberdade que a mulher adquiriu. Agora, uma outra pergunta que vai puxar um pouco para a infância. Quando, digamos, esse reconhecimento, tanto materno quanto paterno, e que tem essa criança, e essas cartilhas que existem, elas são só, digamos, para a equipe que possa fazer o acompanhamento, tanto para filhos como para pais ou mães, enfim. Essa cartilha, ou ela é distribuída dependendo da capacidade intelectual de cada pessoa, para que faça ela mesma própria, digamos assim, a sua autorreflexão? O nome já diz que é cartilha, né? E como cartilha, ela tem obrigatoriamente de trazer uma linguagem simplificada, mais acessível a todo o grupo social. E no tribunal nós editamos uma cartilha dirigida às mulheres, buscando evitar essa violência doméstica contra as mulheres. Tem uma cartilha, foi editada e agora nós suspendemos a edição para repaginá-la, e editamos uma cartilha sobre alienação parental, e agora o CNJ editou 2 cartilhas muito interessantes, que é uma cartilha voltada para os pais e uma cartilha voltada para os filhos. A única crítica que eu faço é que ela está muito densa ainda, é uma cartilha com 100 páginas aproximadamente, mas é muito didática, e qualquer pessoa, que hoje qualquer pessoa da sociedade tem acesso a um computador e pode acessar a página do CNJ e procurar no grupo de mediação essas cartilhas que estão lá disponíveis e acessíveis. A partir do mês de setembro elas estão sendo editadas e serão distribuídas para a comunidade. Mas ela traz de uma forma bem didática esse lado tanto jurídico quanto psicológico, que envolve as pessoas a partir do momento da separação, dos divórcios, como eles devem se comportar uns com os outros e como devem se comportar também e especialmente para com os filhos, para que traga pouco trauma dessa dissolução da sociedade para os filhos. Então essa cartilha ensina isso, e ensina também aos filhos como se comportarem também, essa outra cartilha, como se comportarem nessas situações perante os pais ou com relação aos pais, porque muitas das vezes a grande preocupação é porque muitas das vezes as crianças assumem a culpa dessa separação, e isso traz problemas terríveis psicológicos para eles. Então vem ensinando essa cartilha em determinadas etapas de idade, como é que nós devemos nos dirigir às crianças ou ao adolescente nesse momento para que eles sofram menos com a separação. Era isso que eu queria perguntar, pela experiência, os sintomas que apareceriam nessas separações e nessas aproximações, se aqueles recalques, vamos dizer, sejam conseguidos eliminar, né? À vista, assim, os sintomas afetivos, que pode ser agressivo, pode não ser. Como é que, só assim de uma forma sucinta, como é que o senhor A cartilha, acha? inclusive, nomeia determinados sintomas que aparecem nas crianças e adolescentes a partir
dessa separação dos pais e mostram que muitos deles iniciam as crianças com a perda de apetite, não é? Que a criança procura mostrar insatisfação através de atitudes. É verdade. Ela muitas das vezes não sabe ainda falar, então mostra através de reações do organismo o que é que elas estão passando ali. O senhor que é médico sabe muito bem disso. É verdade. E elas procuram mostrar para o mundo a insatisfação delas de dentro para fora. E quando elas vão conseguindo já falar e se manifestar através da fala, aí elas começam a ser agressivas em casa, na escola, com os amigos. Essa agressividade é fruto de uma forma de defesa que ela está se colocando, uma carapuça que ela se coloca para se defender de uma situação que ela acha que ela participou daquilo, ou que criou aquilo. E muitas das vezes pode chegar até ao cúmulo de uma agressividade tamanha que venha a prejudicar mesmo a integridade física de colegas, de amigos, como tem noticiado as televisões aí a todo momento, essas chacinas que têm acontecido em escolas. Se eu for verificar, geralmente essas crianças ou adolescentes são frutos de famílias desestruturadas repentinamente, sem um acompanhamento para os filhos. É porque deve trazer um trauma muito grande. Poxa, muito grande, com certeza. E se não houver, digamos assim, um amparo, não é? Agora, a melhor coisa, quando isso existe, pode, digamos assim, esses dependentes, ou até mesmo os responsáveis, eles podem procurar vara de família para isso ou não? Direto, somente para essa recuperação desses traumas, nós não temos na vara de família ainda uma equipe criada para isso. Mas o Estado tem hoje instrumentos que podem assistir as pessoas que não tenham condições através dos próprios assistências nos postos de saúde, com os psicólogos, com os médicos, psiquiatras, que às vezes chega ao ponto da criança precisar de uma assistência psiquiátrica mesmo, não é? Através de tratamento químico dos males que foram causados para isso. E até também nos CRAs, né, esses centros de reabilitação que existem criados pelo governo federal para tratar não somente do uso abusivo, da dependência da droga, mas também desses traumas trazidos. E é uma das coisas que também as crianças são levadas, os adolescentes, é as drogas a partir dessas separações. Então, muitos casos que existem por aí que o pessoal diz, não sei de onde vem isso, geralmente vem das drogas. Não, eu disse hoje e eu ainda acredito que isso tudo vem muito em razão dessa desagregação repentina da família nos dias de hoje. É verdade. Isso é um fato. É um fato, sim. Doutor Alberto, nós já estamos aí no final desse nosso bate-papo, que é muito instrutivo para os nossos telespectadores. E eu queria lhe perguntar se o senhor teria, digamos assim, alguma recomendação, algum aconselhamento, alguma prevenção que pudesse ser, digamos assim, obtida através da sua experiência. Eu gostaria que, se houvesse, o senhor fizesse. Primeiro de tudo, doutor Luiz, eu queria que as pessoas, eu diria que as pessoas se amem mais, não é? E que procurem ser mais tolerantes uns com os outros, não é? Não somente como casais, mas como pessoas, como amigos, como colegas de trabalho, para evitar essa difusão da violência que está acontecendo hoje em dia. Eu acho que as pessoas hoje são muito levadas a atitudes repentinas de violência que, como toda ação gera uma reação na mesma proporção, não é? É o que tem acontecido no mundo de hoje, trazendo toda essa avalanche de violência que tem nos trazido. As pessoas hoje não toleram, às vezes, nenhuma ultrapassagem de outro num carro, no trânsito, não é? Às vezes não tolera, chega zangado em casa, não tolera uma observação que a mulher faz, né? Também não demonstra carinho quando chega em casa, a satisfação de estar de novo no seu território, na sua zona de conforto. Eu digo sempre nos casamentos que as pessoas não precisam ser milionárias para agradar a mulher, nem a mulher para agradar ao homem, né? Dentro da simplicidade de sua vida, você pode ter atitudes que demonstram a satisfação de estar com aquela pessoa. É verdade. Eu digo sempre que a pessoa pode, na volta do trabalho, comprar uma bala de hortelã, não é? Pode comprar um pacote de jujuba ou um pacote de amendoim no engarrafamento, né, que vendem muito, e levar para casa para demonstrar à sua companheira e que você se lembrou dela lá fora, não é?
e que está trazendo para casa uma demonstração de que é prazeroso voltar e encontrar aquela figura na sua frente. E a mulher, por sua vez, que está em casa, aquela que não trabalha ou aquela que trabalha, pode muito bem se dedicar a fazer uma comida simples, né? Eu digo, um sobe e desce com uma carne mais barata, não é? Pode fazer um arroz diferenciado, pode pegar, eu digo que virar o caixão de vela, como antigamente se usavam para enfeitar, para servir de móvel na sala, e colocar um papel de embrulho com uma garrafa de refrigerante e uma graxeira, que é aquela flor vermelha, dentro para mostrar a alegria de estar recebendo aquela pessoa de volta a casa. Isso dentro da simplicidade. Aqueles que podem, comprem um colar de brilhantes, um colar de pérola, né? Uma lingerie legal. Compre no shopping, leve para casa para agradar a sua mulher e mostrar que ainda tem vontade, prazeres, expectativas de prazeres com aquela pessoa que já convive há muito tempo com ele. E com isso, com certeza, vai estar tornando o ambiente de casa agradável e os filhos vão participar disso. Diretamente, não indiretamente, porque a felicidade dos pais é que traz a tranquilidade dos filhos. E com isso, os filhos vendo aquele ambiente saudável, com certeza eles vão rolar na sala de satisfação e de alegria. Eu acredito que com esse aconselhamento tão importante que o senhor fez, principalmente movido pela sua grande experiência, porque trata exatamente dessa questão de família, lá na sua vara, ele lhe traz, digamos assim, esse conhecimento farto que possa surgir de todos esses só retoques que o senhor deu no final desse programa. Eu tenho ainda a observar o senhor que nós estamos, essa preocupação do IBDFAM em criar esse ambiente de paz no mundo todo, faz com que a gente, em cada estado, procure hoje criar momentos de esclarecimento para a sociedade quanto a isso. Agora mesmo nós aqui da Bahia estamos realizando um congresso, o 4º Congresso Nordestino de Direito das Famílias em Porto Seguro, nos dias 22 a 24 de agosto agora, onde nós estamos trazendo profissionais, doutrinadores de toda essa área de família, psicólogos, terapeutas, vários juristas importantes. Estamos levando do país e daqui da Bahia, levando a Porto Seguro para congregar os promotores de justiça, os juízes de direito, os defensores públicos, os advogados e os psicólogos também, os estudantes das ciências sociais, para que juntos nós possamos ouvir e conversar e debater sobre esses assuntos para que a gente consiga chegar a conceitos ideais para a reconstrução dessa família nova que nós estamos buscando. Agora, me diga uma coisa, dentro disso, pessoas, digamos assim, leigas, poderão apreciar esse debate, se com assim quiser? certeza, com certeza. Porque o grande final de tudo isso que nós estamos discutindo lá será a sociedade. Então, a ideia é que também as pessoas da sociedade se inscrevam e participem também do Congresso, que vai ser muito prazeroso para nós termos lá essas pessoas interessadas no assunto. Ok, Roberto. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre disponível. Tá ok, doutor Luiz.